Fala pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações. E aqui, como sempre, quem vos fala, Fábio Bolliger. Tudo bom, pessoal? Espero que estejam todos bem, como é habitual dos meus desejos aos nossos queridos ouvintes. E do meu lado esquerdo, virtual, como é habitual, o meu castro colega Danilo Sanfelice. Como é que vai, meu amigo? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. Eu tô muito bem, tô morrendo de calor, igual acho que todo mundo no estado de São Paulo, mas estou muito bem, ansioso com mais uma partida do Palmeiras e ansioso para a gravação desse novo episódio também, desse novo quadro que a gente vai lançar agora e o Fábio já vai explicar para vocês. Pois bem, o Danilo já deu a letra, né? Primeiramente, eu queria dizer que não estou com nenhum calor, estou no hemisfério norte, estou muito bem, mas daqui a pouco o inferno começará aqui, e aqui o verão eu tô na Europa, quente. Eu tô na Europa. Eu disse o hemisfério norte, Não estou variando continentes nenhum, até porque o único continente lindo e maravilhoso é o continente americano, porque assim é um continente, não é um país. Especificamente a América do Sul, porque a América do Sul é muito bonita. Mas pronto, como o Danilo havia dito, vamos começar um novo quadro, uma proposta que veio justamente dos nossos ouvintes. Para você que acha que tem vergonha, que não queria falar nada a respeito conosco, tá aí um exemplo palpável de que você chegar a trocar uma ideia com a gente pode atender o seu pedido, não há problema nenhum. Claro, você não vem com ideias idiotas, né? Como o Danilo, um dia que ele falou, vamos fazer um episódio sobre o Palmeiras. Eu falei que não, que idiotice é essa? Bastante tranquilo, né? Podem mandar suas ideias, mas não vem com ideia idiota, porra. Exatamente, pelo amor de Deus, falar de Palmeiras. Brincadeiras à parte, é só porque o Danilo, hoje estamos gravando até um pouco mais cedo do que o habitual, uma vez que o nosso Castro colega tem que se ausentar para ir ver um jogo aí do time da Barra Funda. Estou muito bem vestido, como o Fábio pode observar. Ui, nossa, sem camisa com a tatuagem do Palmeiras. Perfeito. Ainda bem que é um podcast e as pessoas não têm que ver isso. Mas pronto, brincadeirinhas à parte, este é um projeto realmente que emanou de alguns dos nossos ouvintes que vieram falar conosco a respeito deste tema, que já haviam pedido já fazia algum tempo. Nós, claro, evidentemente, havíamos pensado em cobrir as eleições russas que estão acontecendo neste exato momento, mas seria um episódio muito curto, né? A gente acho discutiria... que o Putin ganha, hein? Olha, se ele não ganhar com 218%, eu vou dizer que foi roubado. Eu vou pedir recontagem dos votos, tá bem? Voto impresso. O voto na Rússia é impresso, na verdade. Essa coisa de voto de urna eletrônica é só para país muito desenvolvido. Aqui então, em Portugal... a galera que contestará a coisa lá vai pedir voto por urna eletrônica. É o contrário. Mas como é que o Putin vai ganhar com 218% com a urna eletrônica? Aí não tem vão como. Vão hackear a urna eletrônica, igual fizeram aqui, pô. Ai. O Putin tem que dar umas aulas pro Bolsonaro de como fazer as coisas. Só lembrando a galera que não entende ironia, eu estou sendo irônico. Tá? Tem sempre alguém que pega o recorte. Tem que levantar a plaquinha. Tem que levantar a plaquinha ironia. Mas pronto, o tema neste caso, os ouvintes já estão mais do que cientes. Vamos falar sobre as origens do futebol, neste caso com um recorte regional, que é o estado de São Paulo. Primeiro porque nós somos o estado de São Paulo, acho que nós vamos ter um pouco mais de propriedade para falar, não porque, pronto, somos paulistas, mas pronto, porque tanto eu e o Danilo temos a paixão pelo futebol e, claro, dos nossos respectivos times, e essas bases de conhecimentos podem muito bem ajudar. E eu em si, eu acredito que o Fábio também, mas eu posso falar mais por mim, né, óbvio, eu gosto muito do futebol do interior, assim, eu perco muito tempo da minha vida, perco entre aspas, assistindo a 2, a 3 e a 4 do Paulistão, assim, tipo, Rio Preto e Bandeirantes, tô eu assistindo, tá? Osasco e Catanduva, tô eu assistindo.
Aliás, você viu aliás, isso até vai entrar com o tema que nós vamos abordar, mas você viu a treta que teve, que adiaram um jogo do União São João da A3? Vixe, Porque o time rival, agora eu não me lembro qual é que era, acho que era um Matão, Matonense. Matonense, exato. Tava com suspeita que os jogadores estavam interferindo nos resultados, ou seja, entregando os jogos a revelia para casas de apostas. Isso foi um bafão, meu amigo. Um Ok, bafafá. ok. Ok. Como é que ele falava, o Nelson Rubens? Eu aumento, mas não invento. Pois é. Eu fiquei chocado. Olha, eu que quando estiver no Brasil devo ir para minha querida cidade de Araras, onde devo ir ver os jogos do União São João, coisa que já não acontecia há muito tempo. Quando que você Mas vai? pronto. Ainda não sei. Para passear no Brasil tem que ter 3 coisas: tempo, dinheiro e não avisar todo mundo, porque senão não dá para respirar. Verdade. Verdade seja dita, qualquer ouvinte nosso que esteja imigrado em outro país sabe muito bem do que eu estou falando. Parece que todo mundo acha que a gente vai lá de férias, vai ser tudo gostoso. A gente tem que visitar 1 milhão de pessoas, a gente não consegue fazer metade das coisas que a gente gostaria de fazer. E às vezes a gente só quer, no fundo, estar na casa da mãe, assim, no sofá, deitado, morrendo. Mas prontos. Sem mais delongas, então, vamos já entrar no primeiro bloco, onde falaremos da introdução do futebol no estado de São Paulo. E bem, pessoal, neste primeiro bloco nós vamos então dar um panorama geral da introdução do futebol ao território nacional, ao território brasileiro, e claro, vamos ao mesmo tempo que dando esse panorama geral, vamos afunilando até chegar ao estado de São Paulo. Para os nossos ouvintes ficarem despreocupados, este episódio vai ter de fato um foco maior no estado de São Paulo, mas já temos planos e ideias de depois fazerem episódios de outros estados brasileiros, como o estado do Pará, estado do Rio Grande do Sul, que tem essas características particulares, né? Para também fugir um pouco desse eixo sudestino que tem no Brasil. E bem, sem mais delongas, eu passo então a palavra para o nosso colega Danilo Sanfelice, onde já vai começar a dar os primeiros movimentos, as primeiras, como posso dizer, os primeiros pingos futebolísticos que caíram em solo tupiniquim. Isso aí, pessoal. Então, como o Fábio bem introduziu a temática, vamos falar o início meio que geral, mas já rapidamente afunilando para São Paulo. E depois, igual o Fábio falou, a gente vai falar de outros estados, times e tal. Então, bora lá. Então, existem muitas especulações de como o futebol se desenvolveu no país. Então, algumas correntes de ideias, não vou nem falar de corrente historiográfica, porque não são mais especulações, defendem a ideia de que o futebol se iniciou no Rio de Janeiro ainda na década de 1870. Outros defendem que o esporte fora trazido por marinheiros europeus, surgindo pela primeira vez nos anos 1860, ainda anterior dessa primeira corrente, no interior do estado de São Paulo. Porém, essas ideias são um pouco românticas, sabe? Primeiro que cai um pouco na conceitualização, né? O que é o futebol. Porque existem, de fato, esportes ou jogos que têm uma estética parecida com o futebol, ao longo de toda a história, inclusive. Então, os incas têm, os povos maias da América Central têm também esportes parecidos com o futebol, né? Você pega uma estética, parece, mas que não é o futebol que a gente está falando nesse episódio. Pode falar, Fábio. Um exemplo muito bom é o Calcio histórico na Itália, na cidade de Florença, que tem uma bola, mas você quase não a vê, porque é tudo porradaria. São 4 times
branco, roxo, vermelho e azul, não lembro agora quais são as cores, mas todos saem na porrada o tempo inteiro. E aí é o objetivo você botar a bola de um canto para o outro. Só que, pronto, até aí já morreram 3 pessoas. E é um esporte que ainda é praticado na cidade de Florença, fica a dica. E outra coisa que é interessante a gente frisar é a carência de fontes históricas. Como o Danilo muito bem disse, existe uma tendência de, quando for contar algum estudo, algum foco de um objeto histórico, a pessoa, ainda mais aquela que não tem uma formação histórica, tende a romantizar no intuito de criar uma narrativa com um começo, meio e fim. Sendo que na história prática, na história que realmente é estudada, isso não se aplica. Podemos ter um primeiro relato de uma partida de futebol feita no Rio de Janeiro, só que ao mesmo tempo, 2 anos antes, veio um marinheiro britânico e jogou uma partida de futebol no Porto de Santos. Só que ninguém registrou, ninguém falou isso, nada, não tiraram foto e pronto, se perde na história. Mas o fato é que foi aquela a primeira partida e assim por diante. Então a gente tem que tomar esse cuidado de falar, é o primeiro registro. Não quer dizer que foi, de fato, a primeira partida. Isso sem uma fonte histórica que nós possamos confiá-la, não conseguimos basear em nada, né? Isso é muito importante. Exatamente. Então, existe essas correntes, mas elas são muito mais especulativas, porque, como o Fábio falou, não tem um registro histórico. Não quer dizer que não aconteceu, de fato, mas como não dá para bater a história com registro, fica um pouco complicado de estudar do ponto de vista histórico, historiográfico, né? Porém, também tem a questão de que essas outras práticas, tanto do Rio como do interior de São Paulo, podem ser variações do futebol, né? Porque como o futebol era algo muito iniciante e o mundo não era globalizado, né? Então, por exemplo, alguém foi para Glasgow em algum momento ali, viu uma partida ali naquele momento, mas viu por ver, assim, tá passando e vê, então achou legal, ficou na cabeça, viajou, veio pra cá e tentou pôr em prática aqui. Mas daí a memória trai um pouco também, né? Então, isso obviamente é uma exposição. Daí vai aqui e coloca em prática um esporte, um jogo parecido, mas não igual aquele mais profissionalizado que já tinha no Reino Unido, por exemplo. Então é um problema, né, dessa questão de não conseguir bater os discursos orais com um registro histórico, né? Então, não quer dizer que não aconteceu, mas também não dá para afirmar do ponto de vista historiográfico. Então, essas primeiras 2 especulações datam, portanto, de 1860 e 1870, da década de 1860 e 1870. A versão mais aceita na historiografia, por conta especialmente da riqueza de documentos, é do Charles Miller, muito famoso Charles Miller, com o desenvolvimento do futebol na capital paulista. Vejam que o Charles Miller, ele é um inglês, né, que ele há um processo migratório no fim do século XIX no Brasil, que esse processo migratório, portanto, traz uma grande quantidade de europeus para o Brasil, por várias questões, entre elas, especialmente, a eugenia social, né, que era a ideia de, no fim, por conta do fim da escravidão, a elite branca brasileira pensava que se você parasse de dar emprego para a população negra e condições de vida para a população negra, outrora escravizada, e trouxessem trabalhadores brancos, europeus, pobres, a população negra seria, pouco a pouco, dizimada, né? Ela ia deixar de fazer parte do Brasil e ia ser substituída por essa população operária europeia. Essa era a ideia, isso é uma eugenia social. Junto com essa leva de operários ingleses, espanhóis, italianos e tudo mais, vieram obviamente, membros das elites econômicas de lá, né? Entre eles, especialmente ingleses nesse primeiro momento, desses mais ricos. Né? E entre eles está a família do Charles Miller, né? O Charles Miller nasce, ele é um pai
ele é filho de pai escocês e mãe brasileira com forte ascendência inglesa, dessa ascendência rica e tudo mais. Então ele nasceu em 1874 e ele viajou para o Reino Unido com 9 anos de idade para estudar no Reino Unido, ser escolarizado no Reino Unido. As escolas do Brasil, a educação no Brasil era muito incipiente ainda, ainda que já tinha para as elites, mas não era algo muito comparável com o que tinha na Europa, por exemplo, especialmente no Reino Unido. E, portanto, a família decidiu levar o menino para Londres, para ele ser educado lá. Então ele ficou dos 9 anos aos 20 anos de idade em Londres e voltou em 1894, trazendo consigo algumas camisas de esportes, né, camisas de prática esportiva e uma bola. Ao chegar em São Paulo, ele tratou de difundir o esporte entre os ingleses que aqui residiam na capital paulista, que até então praticavam cricket. Então, como eu disse que há uma migração nessa época muito grande, nós tínhamos uma presença muito grande de europeus no Brasil. Não filhos de europeus, como é o Charles Miller, mas especificamente mesmo europeus. Italianos, portugueses, espanhóis, ingleses, que nasceram na Europa, estavam aqui. E que se reuniam, obviamente, cada um em suas classes, cada um em suas casas de cultura, né? O inglês vai se reunir mais com o inglês, o italiano mais com o italiano, etc. Então, uma vez que o Charles Miller está no Brasil, ele espalha o futebol, a prática do futebol, as regras do futebol, como ela era lá em Glasgow inicialmente, depois em Londres. Exatamente, então é de fato a prática do esporte praticado no Reino Unido, aqui em São Paulo, é espalhada primeiro entre os ingleses, e especialmente primeiro entre as elites inglesas do estado de São Paulo. Então o futebol, ao chegar no Brasil, ele chega primeiro em São Paulo, de fato, e ele chega primeiro entre as elites. Então os primeiros passos do futebol no Brasil são ainda amadores, né, no amadorismo e entre as elites. Isso no Rio, por exemplo, isso é muito evidente também, né? Quando a gente for fazer um episódio sobre o Rio, a gente fala disso. Mas o Fluminense, por exemplo, é um clube que se inicia ali muito da elite carioca, né? Muito, muito, muito da elite carioca. E depois, e no Rio ainda custa ir até as classes mais trabalhadoras. Em São Paulo esse processo é bem mais rápido, por exemplo, a popularização do futebol, né? Quer falar, Fábio? Sim, eu queria só frisar duas informações que você trouxe que eu acho que são muito importantes. Essa questão das imigrações que ocorreram na segunda metade do século XIX, principalmente após o fim da escravatura e do advento da República, que foram movimentos importantes para o Brasil, no sentido que trouxeram muitos povos europeus e com eles as suas respectivas culturas, e isso, claro, sem entrar num juízo de valor, como você muito bem mencionou, da eugenização, dessa ideia de embranquecimento da população brasileira que se havia na época, né, o que foi algo nefasto para a história brasileira, mas, em contrapartida, algo que podemos analisar como algo bom, que é essa trazida acho que não é um verbo, isso não é um verbo muito bem conjugado, mas que junto com os imigrantes trouxeram suas respectivas culturas, como você muito bem disse, o futebol não deixa de estar à parte. O futebol, ele é um advento inglês, mais do que britânico, ele é inglês, surgido na primeira metade do século XX, ainda assim com regras muito díspares, porque era um esporte de origem universitária, né? Se não me engano, acho que o primeiro jogo de futebol da história foi entre a Universidade de Cambridge e de Oxford, um pepino assim, algo do gênero. E a imigração inglesa específica, ela difere-se muito das outras imigrações, como portuguesa, espanhola e principalmente italiana, que essas sim foram imigrações de massas, porque a imigração inglesa ela é uma imigração mais proveniente das elites. Por quê? Isso eu acho que é uma coisa interessante, e o que eu acho que é o bonito do futebol na história, é que nós podemos sempre utilizar o futebol como uma ótima maneira de explicar o mundo, como o mundo funcionava na sua respectiva época de análise, nesse caso especificamente no século XIX. Não podemos esquecer que o Reino Unido era uma potência global, era a potência global, né? Era o país que mandava no mundo, vamos dizer assim.
onde o império onde o sol nunca se punha, né? Porque toda hora o sol brilhava em algum canto, em alguma colônia britânica. E o Brasil não deixa de ser diferente disso. Os ingleses tinham essa posição importante porque foi o primeiro país a ter a Revolução Industrial e exportar a Revolução Industrial. A imigração inglesa ela está muito ligada com os caminhos férreos, com a ferroviária muito presente, né? Tanto que a primeira companhia, o Danilo já vai mencionar isso melhor, claro, de trens em São Paulo era São Paulo Railway, né? Que o nome de origem inglesa já diz muito. Foram eles os responsáveis pela construção da Estação da Luz, que é uma estação de trem e metrô muito icônica de São Paulo. Quem é paulista, aliás, quem nem precisa ser paulista, todo mundo já viu em algum momento uma foto da Estação da Luz, que é uma estação de fato muito bonita. Onde eu morava perto do Bexiga. Para quem está vindo do Bexiga e subindo em direção à Avenida Paulista, há um subbairro, um pequeno bairro chamado Morro dos Ingleses, onde há uma série de casinhas na rua, paradoxalmente fica na Rua dos Franceses, não sei porquê, se bem que sei, porque ali é a Rua dos Ingleses, Rua dos Franceses, holandeses e alemães. Mas é o Morro dos Ingleses e é umas casinhas muito bonitas onde moravam principalmente os britânicos que ocupavam os cargos mais altos da São Paulo Railway, né? Lembrando que isso ainda na época que a Avenida Paulista nem sequer existia quando foram construídas aquelas casinhas. Então, a migração inglesa ela vai se diferir muito nesse ponto justamente por ter um caráter mais elitista. E o futebol, a um primeiro momento, ele também tem esse caráter elitista. A formação ela é elitista. A popularização ao redor do mundo já não vai ser tão elitista. Um outro fato curioso que une muito a América Latina é que o futebol sempre vai ser introduzido quase que de uma maneira igual a todos os países. É sempre marinheiros britânicos nos portos que chegaram lá, conheciam os nativos, falavam, lá na minha terra a gente pega essa bola aqui de couro, chuta e o objetivo é chutar naquele retângulo ali do outro lado. Bora fazer isso? Bora. E pronto, assim nasceu o futebol na Argentina, no Chile, no Uruguai, menos no Paraguai porque não tem mar. De resto, sempre foi dessa mesmíssima maneira. Eu acho que são duas características muito importantes de serem mencionadas. Fica de novo, Danilo. Não, são dois pontos bem importantes mesmo. Então, e justamente por, só acabando o meu último ponto ali, né? Justamente por no Brasil esse desenvolvimento ser elitista, né? Como a gente acabou de falar, os campeonatos que foram desenvolvidos nesse primeiro momento tinham um intuito muito mais recreativo, de entretenimento, de entreter essas elites, né? Algo de diversão e algo bem, inclusive algo de família, assim, do que algo mais sério, ou seja, do que algo mais profissional. A primeira partida de futebol aconteceu em 1895, em um terreno cedido por uma empresa de transporte da época, na Várzea do Carmo, uma região próxima do Brás. E contou com a participação dos altos funcionários, portanto, já era algo fabril, né? Mas os altos cargos de trabalho, e não a massa operária de fato. Então, os altos funcionários das empresas, a São Paulo Gas Company e a de São Paulo Rail, não sei falar isso, Fábio, meu inglês é horrível, Company. Mas enfim, é a empresa que o Fábio acabou de falar. São Paulo Railway. Railway. Eu sou horrível no inglês, eu até já desisti. Aqui também é um movimento sutil que a gente tem que deixar registrado, que o Fábio acabou de tocar também, mas é bom desenvolver, que vocês têm que reparar que a primeira partida ela é desenvolvida, ela é disputada entre funcionários de duas fábricas. Há um passo importante aqui, porque até então o futebol era o exclusivo do clube do Bolinha dos ricaços ingleses.
que já se conheciam, já se encontravam entre si, achavam um campo lá e jogavam, às vezes até dentro da propriedade da casa de alguém e tal. Então era uma coisa muito exclusiva entre essas grandes elites inglesas em São Paulo. Essa primeira partida, ela quebra um pouco isso, porque ela continua sendo disputada entre as elites de São Paulo, com um acréscimo de funcionários que não são necessariamente parte dessa grande elite, porque não são donos da empresa, mas são altos cargos, né? São pessoas ricas, mas não tão ricas assim. Então, altos funcionários das empresas. E aí é que mora o X da questão, porque colocou as fábricas em atenção, né? Ó, o trabalhador, o operário da fábrica em questão, das fábricas em questão, não fez parte da primeira partida, mas ficou sabendo, né? Então ficou sabendo do que estava acontecendo ali. Ficou, que interessante, está acontecendo. Os patrões estão jogando um novo esporte e tal. Então, há o desenvolvimento desse interesse inicial dentro da classe trabalhadora ali. Mesmo que não há participação, há pelo menos o conhecimento, né? Saiu do clube do Bolinha, né? Saiu da sociedade secreta ali, né? E já passou pelo menos o conhecimento para as novas, para as demais classes, né? E também tínhamos bastante operários europeus que conheciam já também. Pode falar, Fábio. Não, assim, é só para ter uma ideia que, apesar, como você bem disse, apesar do futebol ter essa origem de facto elitista, né, partindo das altas classes, lembrando, como eu havia dito, o futebol nasce num ambiente universitário. Você pensar no século XIX, no contexto do século XIX, quem frequentava universidades era alguém que pertencia à alta classe, que tinha instruções. E isso até os dias de hoje, claro, não é incomparável ao século XIX, mas até os dias de hoje você tem ainda essa percepção, né, de quem alcança o nível universitário, de alguma maneira tem um acesso melhor, tem uma posição social melhor. Só que o futebol não esse que eu acho que é a grande graça do futebol. Diferentemente de outros esportes de origem elitistas, ele é um esporte muito fácil de ser entendido. Não há regras complexas. É uma bola, é dois times, dois gols, dois goleiros e o objetivo é acertar o outro lado, né? Sem sair das quatro linhas. Pronto, isso que a gente está falando do início do futebol, que não tem um monte de regras que nós temos hoje, que hoje já é um esporte muito mais bem definido. O futebol ainda estava num processo de formação de regras. É um processo constante, é óbvio. Mas uma vez que o proletariado olha, observa aquilo, pronto, é uma questão de fácil absorção e de reprodução. E isso está muito ligado às origens, por exemplo, do meu próprio time de futebol, o Corinthians. O Corinthians nasceu da observação de um time britânico jogar futebol. E o proletariado vendo aquilo e falou, olha, vamos fazer igual. É exatamente o mesmo processo. Isso é muito curioso, porque na prática o Palmeiras também, velho. Porque o Palmeiras o Palestra Itália nasceu da viagem de dois clubes italianos em São Paulo, que é a Torino e o Provercelli. E daí os italianos ali falaram, por que não, né? Os operários e as Matarazzi ali, blá blá. Por que não, né? E daí surgiu como decorrência disso. É o mesmo processo, né? E tem muito a ver com identidade também, né? De se juntar ao grupo operário ali, fazer também, se divertir também e tal. Exato. Para quem não está vendo, porque é claro, estamos no podcast, eu estou vestindo uma linda camiseta de um time da Moca, chamado Juventus, claro. O Juventus também surgiu desta maneira. O Juventus surgiu como um clube recreativo das indústrias Crespi, do Conde Rodolfo Crespi, que tinha muitas fábricas e o proletariado muito da origem italiana, assim como seu próprio dono, né? Isso depois acho que a gente pode falar um pouco melhor no segundo bloco, que a gente vai falar mais das origens dos times e das suas identidades, né? De como a sua formação vai ainda estar muito hoje vinculada às suas identidades. Como eu falei, o Corinthians de uma origem proletariada, o Palmeiras mais identificada com a comunidade italiana, bem como o Juventus.
Exatamente, exatamente. Ô, Fábio, esse primeiro bloco tá acabando aqui. Já falei as minhas questões. Você quer falar algo mais ou podemos encerrar agora? Não, eu acho que a gente já estava quase que inconscientemente indo para o segundo bloco, porque a vontade é tanta de falar de futebol que a gente não segura. Então, pronto, encerramos este primeiro bloco e vamos dar continuidade já para o segundo bloco, onde vamos falar das formações dos clubes de futebol e, no caso, como a gente já está fazendo essa funilação para o estado de São Paulo, falar já do começo do Campeonato Paulista. Então, pessoal, agora começando o nosso segundo bloco de conhecimento, né? Agora, vamos falar, como o Fábio falou, sobre as primeiras partidas dos primeiros clubes. Né? Somente em 1901, o Velódromo Paulistano, construído em 1892 para corridas de ciclismo, passou por adaptações e tornou-se o primeiro estádio do estado de São Paulo. Nesse período, a participação feminina nas arquibancadas do velódromo era bastante frequente. Esse é um ponto interessante e que eu acho que a gente até pode pensar num episódio futuro, um episódio só sobre isso, né? Porque a gente está falando do início do século XX, do fim do século XIX, e a gente está falando de participação feminina em estádio, né? Em arquibancada de estádio. Algo bastante interessante, pensando do ponto de vista que o século XX se desenvolveu e o futebol se tornou algo muito masculinizado, né? Tanto com leis muito preconceituosas que proibiam as mulheres de participar do esporte em si, quanto da criação de um ambiente de arquibancada, de estádio muito violento, né? Que portanto afastava a mulher e a criança, por exemplo, desse ambiente. E que hoje em dia, um século depois desse recorte que a gente pegou, até mais de um século, hoje em dia tá voltando, né? Eu comecei em estádio, meu primeiro jogo foi em 2003. E assim, meu primeiro jogo foi Palmeiras e Marília, um jogo que o Palmeiras subiu da segunda divisão para a primeira. E era outra época, né? O estádio de Palmeiras cabia 32 mil pessoas oficiais e tinha 39 mil. Então o letreiro do estádio assim, divulgou público presente 39 mil. Mas tinha a capacidade oficial era 32. Então, como que vendia 39 se a capacidade era 32? Então é outra época, né? Mas eu me lembro, né, um pensamento crítico, assim, eu me lembro de ver na arquibancada coisas bastante abusivas, assim, sabe, com mulheres, bastante abusivas. E hoje em dia, 2024, estamos no estádio, a minha namorada é gremista, ela vai bastante em jogo comigo, e ela fala, assim, que uma diferença que ela vê da arquibancada de São Paulo com a arquibancada do Rio Grande do Sul é que é um ambiente respeitoso, bastante respeitoso para as mulheres, mesmo no meio da mancha verde ali, sabe? De o cara não mexer mais, de o cara não ficar olhando, do cara não ser um escroto como era quando eu fui pela primeira vez no estádio 20 anos atrás, 21 anos atrás. Então há uma mudança, né? E cada vez mais tem a participação feminina nas arquibancadas. No último jogo do Palmeiras contra o Botafogo de Ribeirão Preto, tinha mulheres na bateria da Mancha Verde, sabe? Tinha mulheres puxando cânticos e tal, que é algo que, assim, comparando com esse primeiro episódio de 2003, é algo, assim, muito incrível. Mas se você comparar com 1901, nessa primeira partida, e a historiografia mostra que tinha uma grande presença feminina na arquibancada, é um processo sociológico interessante a se estudar, sabe? Como que no início tinha, depois se tornou uma coisa muito masculina, muito violenta, e agora tá voltando, né? É algo bastante interessante. Pode falar, Fábio. Eu acho que talvez isso dessa participação feminina e depois essa ausência que ficou marcada durante boa parte do século XX, quase o século XX inteiro, talvez esteja relacionado, então, muito com a formação do futebol, novamente, dessa questão elitista. Para pensar que os primeiros times de futebol em São Paulo eram clubes completamente elitistas, tanto que o próprio Corinthians, que tem uma origem mais humilde proletariada, não participou dos primeiros anos da Liga Paulista, né? Só foi participar alguns anos depois, e já chegou ganhando. Por se tratar de uma questão elitista, eu acho que tinha um pouco mais de abertura para... Vamos tentar colocar a mentalidade que vigorava na época, né?
era o homem burguês levando a mulher, porque o homem queria ver, então era meio que um encontro da high society paulista, ou melhor dizendo, até paulistana, neste caso. E aí, aquela coisa, a esposa do um falava com o do outro. Isso é que eu tô fazendo uma suposição completa. Mas Tirei isso aqui. É isso mesmo. Se você pegar o desenvolvimento do trabalho no século XX, a mulher não trabalha, mas a mulher pobre trabalha. Porque tem que trabalhar, exato. porque tem que trabalhar, senão não morre de fome. Então, a mulher pobre não tinha, por exemplo, a possibilidade de ir no estágio, porque, novamente, ela estava trabalhando. Agora, a mulher rica, ela tinha essa aspas, né, função social nesse momento, profundamente machista, de não trabalhar e acompanhar o marido no lazer familiar. Né? Então, é isso. Exato. Os dois... Aliás, não sei se o Danilo vai comentar sobre isso, mas tem os dois clubes esportivos que até hoje existem, mas não praticam futebol, que foram as primeiras potências futebolísticas paulistas, principalmente paulistana, né, nesse caso, que é o SPAC, que é o São Paulo Athletic Club, que é o clube do Charles Miller, né, que é um clube hoje, se não me engano, ele fica ali na região da Bela Vista, ali entre a Consolação, e o Clube Atlético Paulistano, que hoje é um grande clube de basquete. Tem uma equipe de basquete muito boa, muito forte, mas que no início do século XX, acho que é onde era o estádio do Velódromo, se posso estar equivocado dessa informação, que fica ali no bairro dos Jardins, na parte mais ainda nobre dos Jardins, porque Jardins é no plural, não é à toa, porque são acho que 3 ou 4 bairros chamados Jardim. E ele fica na parte que é justamente extremamente nobre, rica, onde, acho que, sei lá, o Paulo Maluf mora 2 quadras dali, se não me engano. Quem mora ali é o João Dória. O João Dória. A Dória mora ali, com certeza. Eu não sei aonde, mas eu já vi falar essa história também, que ele mora ali. Travessa da Rebouça. E o Atlético Paulistano, ele sempre foi conhecido, eu me lembro de mais jovem, que é um clube das elites, né? Pronto. Mas tem um fato muito curioso. Isso, Danilo, peço desculpa se você vai falar isso, mas eu vou te atropelar. O primeiro mito, grande jogador negro brasileiro jogou no Atlético Paulistano, que era o Arthur Friedenbach, se não me engano. Eu vou até colar para ver se o nome dele está certo, porque eu não me lembro. E vamos combinar que Arthur Friedenbach não é um nome fácil. Não é um nome. É Friedenreich, perdão. Tava Piorou. lá. Bach, Reich, você já percebeu qual é o rolê. E ele só foi permitido jogar naquela altura, sim, tinha um componente racista dentro do futebol, como a gente falou, era praticado somente pelas elites, e as elites, claro, não deixavam, ainda mais naquela época, não deixavam de ser racistas. E ele só foi permitido jogar porque o pai dele era alemão, como evidencia-se no sobrenome dele, e a mãe era negra. Então ele teve essa permissão especial para jogar futebol, por 2 razões. Pelo pai, e a segunda que era muito óbvia. Ele jogava muito bem futebol. Eu me lembro de ver uma série que contava a história da origem do futebol paulista. O Friedenbach, ele não sofreu, ele não marcavam faltas para ele. Os caras podiam chegar no carrinho nele, quebrar o joelho dele, que não era falta porque ele era negro. E tinha toda aquela questão do alisamento também do cabelo, para tentar deixar de uma maneira mais sutil o visual dele, algo que também era muito comum na população negra da época, né? E tinha todo esse processo. Fato é, uma vez eu estive no Clube Atlético Paulistano e encontrei uma estátua do Arthur Friedenreich lá no que era o campo de futebol do clube. Até hoje ele tem uma posição muito importante. Essa que acho que é uma das figuras mais proeminentes do futebol. Esse foi o primeiro ídolo do futebol brasileiro e, como não podia deixar de ser, era um ídolo do futebol, um homem negro de origem em partes humilde, mas também de uma parte da miscigenação, né, com um pai alemão, e que jogava o cara, a época falar do Zagallo, o Pelé, acho que até o Diamante de Ouro, como é que chama? Como é que chamava? O Leônidas da Silva. Todos falavam do Arthur Friedenreich como um grande exemplo de jogador, né? Ele foi o exemplo do que é para nós os nossos exemplos. Isso aí, exatamente. Um adendo muito bom, Fábio.
Então, continuando aqui, nesse momento o futebol ainda possuía uma ligação muito forte com as elites, né? Como a gente vem desenvolvendo aqui, mas já tinha saído do controle dos fundadores ingleses. Agora ele já aparecia, já era presente em encontros de clubes da elite paulista, como o Fábio acabou de dizer, e não apenas ingleses, né? Escolas também onde os filhos dessas elites, inclusive elites de outras nacionalidades, estudavam, e de várias partes da cidade de São Paulo. Passou também, nesse momento, a entrar nos bairros operários já, como especialmente o Brás. Né? O Brás é um reduto operário muito grande nesse momento, é um reduto de uma nascente do futebol mais popular, muito grande também nesse momento, no início, portanto, do século XX. No advento da primeira partida, é fácil imaginar que, como a notícia do novo esporte se popularizou, chegando, portanto, à massa operária. Né? Os primeiros clubes de futebol na cidade de São Paulo começaram a surgir na última década do século XIX ainda. O São Paulo Atlético Clube, que o Fábio acabou de citar, fundado em 1888 para a prática de cricket, adotou o futebol como esporte em 1896. Em seguida, em 1898, houve a criação da Associação Atlética Mackenzie College, assim como a do Sport Clube Internacional, que não é do Rio Grande do Sul, embora o nome seja exatamente o mesmo, e as cores também eram exatamente o mesmo, e do Sport Clube Germânia. Esse Sport Clube Germânia, vocês ouvintes, guardem, por favor, na cabecinha de vocês, quando a gente for falar da história do Palestra Itália e do São Paulo Futebol Clube. Vocês guardem esse clube na cabeça de vocês. Já vou deixar aqui a treta solta no ar. Ambas, tanto o Internacional como o Germânia, ambos fundados em 1899. E também do Clube Atlético Paulistano em 1900, que formaram em 1901 a Liga Paulista de Futebol. Portanto, como o Fábio acabou de dizer também, são todos clubes das elites. Né? Então, são todos clubes de futebol e todos das elites. Então, fundadores, portanto, da Liga Paulista de Futebol no ano seguinte, 1901. Nos anos seguintes também, e aí sim, a partir desse momento, nos bairros operários, foram criados clubes como o Sport Clube Corinthians Paulista, o Palestra Itália, o Sport Clube Corinthians Paulista de 1910, o Palestra Itália de 1914, o Clube Atlético Juventus em 1924, entre outros. Esses clubes, a gente pode falar agora alguma coisa, mas eu acho melhor não, sinceramente. Se o Fábio quiser falar alguma coisa, fica à vontade, porque a gente vai fazer episódios no futuro específico sobre a história do Corinthians, a história do Palmeiras, a história do Juventus e tudo mais. Mas se o Fábio quiser fazer algum adendo, quer falar alguma coisa agora, Fábio? Olha, primeiro, parabéns ao Juventus, que comemora 100 anos de criação. Uma camisa lindíssima. A camisa do Juventus desse ano é um troço absurdo de bonita, né? Da capa. Sim, eu vi, e a Consul, que é a patrocinadora master do Juventus, pagou para não colocar o logo. Isso é uma coisa, acho que foi a primeira vez na história do capitalismo moderno onde eles pagaram para não fazer o logo. Eu achei isso uma sacada de marketing, primeiro, genial, porque, pronto, da mesma maneira, tipo, vai chamar atenção por não ter o logo, né? Por que foi aí alguém falar? Não, porque a Consul pagou para não botarem o logo. E não aparece nada, é só a camisa do Juventus em si. E também eu vi a camiseta com aqueles detalhes em dourado, né? Que eu acho que ficam muito bonitos com o bordô do Juventus, é maravilhoso. O Juventus, assim, eu acho que uma coisa que é válido ressaltar é que é a única equipe paulistana que tem orgulho de falar contra o futebol moderno, né? De manter as raízes do futebol, coisa que, por exemplo, o Corinthians sempre fala disso também, da origem do proletariado, mas vamos ser honestos. É o futebol moderno, é o futebol onde o ingresso é caro, onde é difícil... É o segundo ingresso mais caro do Brasil, Corinthians. E assim, tem uma música da torcida do Juventus que eles falam assim, se vocês têm arena, vocês não podem falar mais de futebol moderno porque vocês já se venderam, né? E é algo assim, porque o futebol com arena hoje, ele só se paga, entre aspas, em teoria, né, com ingresso caro, né? Porque você tem que manter um estádio muito caro, né?
O São Paulo mantém o estádio barato ainda, mas é porque o estádio é estádio, é aquele estádio antigo ainda, né? Então o São Paulo consegue. Quando o São Paulo modernizar o Morumbi, um abraço, vai ficar caro também, né? Então o Juventus é o último dos moicanos mesmo. Não, e para além disso, também tem uma questão que eu acho que é importante mencionar. O Morumbi ainda tem aquelas características, mas já está com todos os projetos já para modernização, o que, assim, em partes, eu acho que é até interessante para uma questão de segurança e conforto do próprio torcedor, mas o problema dessa modernização, e que eu tenho uma grande crítica, ela que por muitas vezes acaba elitizando o público do seu estádio. Uma coisa é você modernizar, colocar um vaso sanitário melhor, uma cobertura para a pessoa não se molhar ou não ficar levando aquele banho de sol. O acesso e a saída mais rápido. Exato, isso é modernização, isso são facilitações. Agora, botar como fizeram, e aí eu faço minha crítica aqui enquanto corintiano, a um estádio que tem mármore no banheiro, que tem televisão embutida para você não perder onça, desculpa lá. O torcedor não está preocupado com isso, o torcedor ali raiz. Né? Exato, por isso que depois fizeram um estádio que agora o Corinthians está correndo para conseguir pagar, porque tem que pagar aquela droga de mármore. E que estiveram fazendo um estádio super high-tech, super com estilo moderno. E aí eu acho que tem um ponto que eu devo dizer que os nossos irmãos são melhores, que eles estão fazendo também modernizações nos seus respectivos estádios. Agora saiu do Monumental, né? Que fez a conclusão do último anel ali, que está diante ao campo. Fez de uma maneira, que não interferiu na estrutura base do estádio. O próprio Boca Juniors tem projetos de continuar, fechar finalmente a caixa de bombons, né? Terminar aquela parte onde tem aquele edifício onde está os camarotes e fazer terminar os 3 anéis, né? E isso sem perder as características bases do seu estádio. Coisa que o Corinthians, claro, quando construiu o seu estádio, mas fez um estádio que não corresponde com a realidade, eu diria, do torcedor. E o Palmeiras também... O Palmeiras o Monumental da Diniz tem a geral agora, né? O Monumental da Diniz tem um setor gigantesco em toda a circunferência do estádio, que é a geral, igual a geral de antigamente do Maracanã, que é para jogar a galera que não pode pagar para ingresso mais caro. É maravilhoso. Você faz as duas pontas, você moderniza o estádio, você aumenta a capacidade, né? E você não exclui o pobre, né? E é uma coisa que, um ótimo exemplo também, o Maracanã, que foi totalmente descaracterizado com a perda geral. Já não nessa reforma que teve para a Copa de 2014, mas a reforma que teve para os Jogos Pan-Americanos em 2007, que já foi ali que perdeu a geral, e depois, com a segunda reforma, que aí sim perdeu qualquer essência do Maracanã, que era o Maracanã. Acho que agora a única coisa que tem é a carcaça, o entorno do Maracanã, que ainda assim mantém aquelas características, e as redes que não são esticadas, né? Que é aquela rede jogada que é Maracanã. De resto, olha, desculpa lá, me fala assim, vamos ao Maracanã? Eu falo, não, obrigado. Para ver um estádio desses, eu vou no Corinthians, eu vou no Palmeiras, eu vou num estádio daqui da Europa. É igual, é simplesmente igual. Característica, não tem personalidade. Exatamente. Pois bem, exatamente. Então, continuando aqui, pessoal, concordo com tudo sobre disso. E eu tive o prazer de ver o Maracanã em 2009, que já é pós primeira reforma, mas ainda assim ainda tinha essência. E o Maracanã, de hoje em dia, eu fui umas 3 vezes já também, meu Deus do céu. Não tem nada demais, assim. Eu fui em vários outros estádios fui no Beira-Rio recentemente, é bem melhor que o Maracanã. Mas enfim, continuando aqui. Vale a ressalva aqui que esses bairros operários de São Paulo é um pouco diferente do que a gente entende hoje como periferia, como bairro operário, bairro de trabalhador. Hoje em dia, os bairros da classe trabalhadora são distantes, né? Então, por conta da gentrificação, os bairros hoje em dia são... os bairros de trabalhadores são cada vez mais longe do centro, cada vez mais longínquos do centro. Nesse momento, não. Os bairros operários, onde fica a massa trabalhadora, é exatamente dentro do centro de São Paulo ou do centro das áreas mais desenvolvidas. Então, a Moca é na Zona Leste, mas é no centro da Zona Leste. O Bom Retiro, no centro de São Paulo. O Brás, que é o principal bairro operário desse momento, no centro de São Paulo. Então, a classe trabalhadora de São Paulo, nesse momento,
está sempre próximo das fábricas. As fábricas ocupavam essas regiões, os bairros das fábricas ficavam ao redor das fábricas, né? Então, a gente inclusive tem um episódio já antigo nosso que a gente fala sobre gentrificação e sobre o espaço como algo de opressão, né? Como que o desenvolvimento das cidades é algo bastante opressor. Mas enfim, a gente explica bastante. A gente convida uma geógrafa, inclusive, e tudo mais. Então, basicamente, esses bairros operários que a gente está se referindo é o Brás, o Bom Retiro, a Barra Funda, a Moca e tudo mais. E o Corinthians e o Palestra Itália foram fundados, portanto, nessas regiões operárias, né? Por isso que o apelo dos seus torcedores é bastante, cada um à sua maneira, mas é bastante operário. O clube mais antigo do Brasil, que segue em atividade atualmente, ele não é paulista, né? Ele é gaúcho, que segue em atividade, né? Então o Fábio falou de vários clubes, a gente aqui acabou de enumerar alguns clubes também, todos da elite paulista, mas esses não seguem atividade do ponto de vista futebolístico. Tem, como o Fábio falou, o paulistano ainda está vivo, mas tem outras modalidades. O futebol não é uma delas, não do ponto de vista profissional, pelo menos, né? Então o clube mais antigo do Brasil ainda em atividade é o Esporte Clube Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900. O clube participou 15 vezes da primeira divisão do Campeonato Gaúcho e foi campeão uma vez em 1936, acima do Clube Internacional. A Ponte Preta, fundada 23 dias depois, reivindica esse posto, né? Mas segundo a legislação oficial, a Ponte Preta defende que o Rio Grande interrompeu suas atividades algumas vezes ao longo desse século, enquanto a Ponte Preta manteve suas atividades o tempo inteiro. E a Ponte Preta, a Macaca, foi inclusive, levou esse caso à justiça, né? Só que a justiça negou, né, o ponto de vista ponte-pretano e deu grande causa ao Rio Grande. Então, oficialmente, o Rio Grande é o clube mais antigo em atividade ainda do Brasil. Outros clubes como o Flamengo, o Fábio tá falando não com a cabeça, mas ele tá indo contra a lei, né? Eu tô junto com a Macaca. A lei. Olha, a lei pega ela, dobra em 4 partes, você deita, levanta a perna que está mais acima, levanta a perna e introduz a lei ali. Se é que me entende. Então, aqui é a Macaca, tô junto com a Macaca. A Macaca nunca parou suas atividades e é um clube que, aliás, só para fazer um pequeno rápido parênteses, a Macaca é um dos primeiros clubes de futebol brasileiro a lutar pela democracia racial e a introdução de jogadores negros, pardos, indígenas, imigrantes, todos de forma igual para quebrar esse elitismo do futebol. Então, para mim, a Macaca é mais velho por isso. Entendi. Tá ótimo. Eu prefiro o Guarani. Mas assim, eu prefiro o Guarani, mas é porque eu tenho uma vivência de futebol muito específica, né? Eu quando eu era mais jovem, eu era de torcida organizada, né? Então eu fui na final do Paulista de 2008, foi Palmeiras e Ponte Preta, eu fui pra... Qual o nome do estádio da Ponte, o Fábio? Moisés Lucarelli. Eu fui pro Moisés Lucarelli e eu fui de caravana e tal, e o ônibus que eu tava foi apedrejado, né? Então como é que você vai gostar de um time que joga pedra em você? Então eu não tenho boas relações afetivas e de nostalgia com a Ponte Preta. Então, whatever, né? Mas, obviamente, eu não vou negar as boas ações históricas, né? Outros clubes como Flamengo, Vasco, Vitória são instituições que são bastante antigas também, mas que não teve o futebol em sua fundação, em seus primeiros anos de início ali, né? Como muitos clubes do Rio, por exemplo, acho que todos os clubes do Rio, os grandes ali, são clubes de remo, né? Remo e regatas ali, né? Então, por conta justamente da questão geográfica do Rio de Janeiro. Então, o futebol veio depois, né? Agora, pessoal, a gente vai falar sobre, ainda dentro desse bloco, sobre o Campeonato Paulista. Você quer falar alguma coisa, Fábio, agora? Ou pode seguir?
Olha, eu só queria fazer algumas menções honrosas de equipes do interior paulista, né? Porque a gente, claro, naturalmente a gente acaba ficando um pouco mais preso aos clubes da capital, né? Até porque a gente não falou da Portuguesa, que é uma outra grande equipe de origem imigrante, né? O nome já diz absolutamente tudo. Associação de Desportos, que manteve-se o português europeu, não é esporte, é Desportos Portuguesa. Mas clubes que são históricos e muito importantes para o interior paulista, como o Rio Claro, fundado em 1909, e o Velo Clube, fundado em 1910, duas equipes da cidade de Rio Claro que protagonizam o clássico derby rio-clarense, e que também é um exemplo clássico de um confronto regional e que também envolve a luta de classes entre algumas aspas, não muitas, porque de fato é uma luta de classes. O Rio Claro, que representa mais a elite local, e o Velo Clube, que é o time mais do proletariado, das massas. A família da minha mãe é de origem de Rio Claro, e a minha mãe ela conta-me que o avô dela chegava para ela e falava que tinha que torcer pro Rio Claro, porque o Vela era coisa de gente pobre, não sei o quê. Aquela coisa do tipo, quero me sentir da alta classe, sendo que minha família não era tão pouco, né? Mas era high class I wanna be, era tipo, queria ser, mas não sou. E Pô, aí, só de... eu vejo bastante a 2, né? E tanto o Rio Claro quanto o Velo Clube estão na 2 do Paulista, segunda divisão do Paulista. E eu vejo bastante jogo do Velo, que eu gosto do Velo. Né? E daí a torcida do Velo tem uma faixa lá escrito Rio Claro tem dono e o símbolo do Velo do lado. É bem uma rivalidade bem firme. Assim, né? Não, a cidade realmente, você vê isso na cidade, quem for no Rio Claro, tiver essa oportunidade, vá e conheça, você vai ver muito essa percepção, né, dessa rivalidade. É aquela coisa, né? É um time pequeno do interior, então o cara lá que é Rio Clarense vai torcer pro Corinthians, vai torcer pro Palmeiras, vai torcer pro São Paulo, mas quando chega nessa história de Rio Claro, aí ele é Rio Clarense ferrenho, o outro é velista ferrenho. Mas é interessante que o interior de São Paulo possui clubes muito tradicionais e que, igual você falou, eles torcem pro Corinthians, Palmeiras a nível nacional, porque assim, não dá para o torcedor normalmente não consegue ir de Rio Claro para São Paulo todo fim de semana para ver o jogo do Corinthians, né? Fica caro e tal. Então, o que normalmente acontece, e isso é muito firme, assim, o cara é parte da torcida organizada do Velo, torce pro Corinthians, ou pro Palmeiras, ou pro São Paulo, mas ali, a nível cotidiano, o cara é da torcida organizada do Velo, então ele vai em todo o jogo do Velo. Né? Então ele tem, de fato, dois clubes, e faz muito sentido, na minha opinião. E é uma locomoção muito mais fácil, porque quando ele vai jogar com outros times, claro, de outras cidades, são sempre times ali da região, né? Vão jogar em Limeira, vão jogar em Araras, vão jogar em Ribeirão Preto, Piracicaba. Quando o pior das hipóteses tem que ir até Presidente Prudente, que até acho que nem a pessoa que é de Presidente Prudente vai querer ir até lá, porque é longe para um chuchu. O Prudente está na terceira divisão atualmente. Ah, então menos mal. Uhum. E tem um outro clube, eu tô falando ali justamente da região da minha família é originária, né? Os nossos ouvintes mais antigos sabem que a minha origem do interior de São Paulo vem da cidade de Araras, onde tem o glorioso União São João de Araras, um clube que foi fundado em 1981 e é o primeiro clube de origem empresarial. O União São João, esse nome não é à toa, porque ele deriva do nome da Usina São João, que pertence à família Almeto, uma família muito tradicional, muito rica da cidade de Araras, que eu sou fundador da nome até o estádio, o Hermínio Ometo, né? E é uma maravilha, porque como é uma cidade do interior, todo mundo conhece todo mundo, eu conheço os Ometos também, lá é aquela coisa. Você topar com eles no posto de gasolina, é super tranquilo. Você fala, fulano, como é que tá? Tudo bem, tá bom, é família, vai bem? Ótimo, oba. Só que hoje já, claro, o clube já não tem aquela origem mais da empresa. Mas o União vem por causa do U de usina, né? Que é algo muito... que tá nas suas bases, né? Antes dessa história de SAF, de clube empresa, o União foi o primeiro, como surgiu também naquela ideia de um clube recreativo, né? Só que aquilo foi tomando proporções tão grandes que acabou se tornando um clube de futebol oficial. O primeiro estádio do União São João surgiu justamente dentro da propriedade da usina São João.
que acho que agora já não me lembro o nome do estádio, mas acho que era Engenhinho, alguma coisa assim do gênero. Já estive nesse estádio, agora tem um outro, que é o Hermínio Ometo, né? Mas o clube teve um auge, uma ascensão estrondosa, né, nos anos 90. Foi, acho que, o primeiro clube de interior de São Paulo a ganhar a Série B, né, do Campeonato Brasileiro, e a disputar durante muitos anos o Campeonato Série A com os grandes times. O União ficou famoso por, acho que, duas informações completamente aleatórias. Primeiro, por ter revelado o Roberto Carlos, o grande lateral Roberto Carlos. E Foi do União pro Palmeiras direto. acho que ele passou por um. Passou Juventude, não foi? Isso. Foi prestado, depois foi já pro Palmeiras, Mas a daí União vendeu. Aí é mutreta da Parmalat, você tá ligado? Não, mas eu fico surpresa. Palmeiras, anos 90, Parmalat. Meu Deus, que choque. Tinha algum. Eu não lembro o que exatamente, mas tinha uma legislação que não podia. Não lembro exatamente, mas tinha uma legislação que o clube não podia comprar dentro de uma época ali e tal, um jogador de um time do interior de São Paulo e colocar no time da capital direto. Não lembro por quê e tal, alguma legislação dos anos 90. Daí a Parmalat comprou, mandou para o Juventude, que era outro clube que eles também patrocinavam, mesmo esquema ali do Palmeiras, ficou um mês lá e levou o Palmeiras. Porque daí não foi direto, né? Ah, nossa, que coisa, que maravilhoso. O drible da lei, né? Você acabou de falar que tem que enfiar a lei lá, a Parmalat enfiou. Exatamente, tá certíssimo, certíssimo. Mas pronto. E só para finalizar, em relação à União São João, o União ficou famoso por ter sido o palco onde o jogador Rogério Ceni fez o seu primeiro gol na carreira, né? Isso é um fato que também é muito lembrado pelos torcedores são paulinos. União, esse time que deixou de existir durante quase 10 anos, né? Em 2014 foi eliminado da segunda divisão do Campeonato Paulista, que corresponde, na verdade, à quarta divisão, e só foi voltar justamente em 2020, 2021, já não me lembro, quando teve que ter a participação da Prefeitura Municipal para reaver. Desde então tem sido muito bom, acho que, para a cidade de Araras. Eu não sou cidadão ararense, mas tenho uma conexão muito forte com a cidade. É muito bom ver o União de volta e, infelizmente, ele não tive a oportunidade, mas quando estiver no Brasil, vou ao Hermínio Ometo e vou assistir um jogão do nosso União, o Ararinha, que estamos aí rumo a Libertadores 2027. Escrevam minhas palavras. 2027 vai ter União e Palmeiras na final, e a União vai meter um pau ali, vai meter a cana-de-açúcar no Palmeiras. Pô, ia ser legal uma final com um time menor assim. A última com um time tão menor assim foi São Caetano, que eu me lembro, né? Brasileiro. Dos times brasileiros, acho que foi 2002, 2003, contra o Olímpia, que perdeu. Sim, perdeu pro Olímpia, 2002, isso, 2002. Isso. Que o São Caetano também é um outro time que teve um momento estrondoso nos anos 2000. Ele, o Paulista de Jundiaí também, que revelou grandes jogadores, aquele Paulista de 2004, 2005. O goleiro Santander de 2005 também, Santander campeão da Copa do Brasil em 2005. Campeão da Copa do Brasil, é verdade. Nós tivemos grandes times paulistas que ganharam grandes... O Euler, lembra do Euler, filho do Vento? Estava campeão O Euler estava no São Caetano e depois no Santo André. Nossa, isso aí quebrou o ABC, né? Se fosse pro São Bernardo depois, cidadão não grato do ABC, tá ligado? E depois do Água Santa, né, de Diadema. O Água Santa também foi um outro time que também teve... Mas o Água Santa, ele teve uma ascensão mais regional. Ele, jogou, claro, evidentemente, a Copa do Brasil, mas não teve essa ascensão como o São Caetano, que o São Caetano acho que também foi um exemplo maior, né? Você também teve o Guarani em 87, que ganhou o Campeonato Brasileiro, que tem Não, 87 não. 78. 88. 78. 78? Ah, é verdade. 87 foi daquela treta do Sporting com o Flamengo, né? Com o Vasco, com o Flamengo, Com o Flamengo, exato. A justiça determinou, a justiça comum e esportiva, título pro esporte.
E olha, aceitem flamenguistas, lamento, é só isso que eu Você tenho vê a dizer. como a filosofia do Fábio depende. Às vezes é para enfiar a lei lá, às vezes não é. Depende. Não, isso daí é porque a Ponte Preta é o time mais velho e pronto, não tem discussão. O do Flamengo, aquilo ali, ó, vamos fazer um clubinho nosso, vamos fazer um campeonato só nosso, que a gente escolhe quem vai participar, e a gente fala, olha, eu peguei os maiores, então eu sou o campeão brasileiro. E que for, né, para não usar Os termo, outros. os demais, os outros. Não convidei o esporte, mas o esporte ganhou o Campeonato Brasileiro, que é feito pela CBF desde 1961, né? E pronto. E isso até vou dar uma deixa agora para a gente fechar esse bloco, só fazer uma última menção. 15 de Piracicaba, Quinzão, grande clube também do interior paulista, para não deixar passar em branco também. Eu e o Danilo, que já vimos um 15 de Piracicaba e Juventus no estádio da Rua Javari. É verdade, Mas, é verdade. E o 15 ganhou. O 15 foi o 15 ganhou? 15 Não ganhou, lembro, eu não lembro qual foi o resultado do jogo. 1x0, 15 e 1x0 nos Juventus. Eu só lembro que a gente viu o Christian jogar, o Christian que jogou no Corinthians, estava lá, estava defendendo a União. Mas enfim, o Gil. O Gil tava naquela altura ainda ou não? O Gil tava naquele jogo. Ui, Jesus, que a gente comeu aquele belíssimo canole. A lei de Gil, depois... né? Pô? Aquele Gil. Aquele Gil, não o Gil do Corinthians, que agora tá no Santos. Entendedores entenderão. A lei de Gil. Verdade, verdade. E que depois a gente comeu um canole ali, maravilhoso, depois vamos comer uma esfirra na Esfirraria Juventus. Isso, gente, é a síntese de ver um jogo no estádio da Rua Javari. É isso. Exatamente. Maravilhoso. Quem puder, faça. E, voltando ao assunto, né? Teve essa treta do Campeonato Brasileiro, e o Campeonato Brasileiro é algo muito recente na história do futebol brasileiro. Só em 1971 que vamos ter um campeonato a nível nacional organizado pela CBF, nos moldes mais ou menos que já temos como hoje. E lembrando, os campeonatos regionais nessa primeira metade do século XX eram campeonatos muito importantes. Ganhar um campeonato paulista, ganhar um campeonato carioca, ganhar um campeonato mineiro ou um gaúcho, que seja, era como ganhar tudo, né, naquela altura. E usando essa deixa, falo então, passo a palavra para o meu querido amigo Danilo, onde já vamos falar da formação do Campeonato Paulista, ou a Liga Paulista, melhor dizendo. Sim. Então, pessoal, o Fábio trouxe uma questão importante que eu acho bom falar um pouquinho mais, assim, que o futebol brasileiro ele tem uma característica muito diferente de vários outros, acho que do mundo inteiro, que é justamente essa divisão regional inicialmente, né? Como o Brasil demorou para criar uma nacionalidade no futebol, né? Uma coisa mais expansionista, de fato, os campeonatos estaduais foi o que fomentou as rivalidades. E que o Brasil só tem 12 grandes clubes hoje por conta disso. Porque se tivesse sido nacionalizado desde o início, provavelmente um grupo menor de clubes iam se destacar, e esses seriam os grandes, como é na Argentina, por exemplo. Essa meia dúzia seriam os grandes clubes brasileiros. Como ficou sempre regionalizado lá, o Bahia e o Vitória ficaram grandes, os dois do Sul ficaram grandes por muito tempo ali. Então ficaram uma rivalidade muito, muito, muito forte, e quando nacionalizou isso já estava consolidado. Pode falar, Fábio. Duas coisas que eu acho que são válidas de se mencionar. Por exemplo, você mencionou a Argentina. O campeonato argentino é muito mais antigo, né? Desde o século XX já tinha o campeonato argentino. Só que o campeonato argentino é basicamente o campeonato de Buenos Aires. E não digo província, eu digo cidade de Buenos Aires, porque era tudo concentrado. Buenos Aires é uma cidade que tem mais clubes de futebol por metro quadrado da face da terra. Acho que só perde para Londres, que deve ter o triplo ainda, né? Mas era muito focado na cidade, depois na província, e aí depois as províncias que estavam ao redor de Buenos Aires. Essa é uma característica muito típica da Argentina, que tudo gira em torno, tudo vai afunilando até chegar à cidade de Buenos Aires, seja no futebol, seja na política, ou seja na economia. Então, isso que diferencia. Então, falam, o campeonato argentino temos muito mais campeonatos, é um campeonato muito mais antigo, muito melhor. Não, é um campeonato regional que tem umas extensões onde vai puxar o Entre Rios, quando muito, Córdoba, Rosário, Santa Fé, né? Vai ser é aquele eixo histórico do centro
do centro, do leste-oeste, vamos dizer, né? Porque ainda exclui o sul e o norte, né? Rui, Entre Rios, Santa Cruz, a Patagônia, nem votavam direito para presidente, que dirá participar do campeonato argentino. E o campeonato regional, por ter essa importância muito maior e criar, né, essa rivalidade, agora falando do Brasil, a gente vai ter campeonatos muito interessantes, como a Taça Rio-São Paulo, onde clubes entre obviamente, o estado do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo vão jogar. Eu acho que o último que foi jogado foi em 2002, eu me lembro que foi no Dia das Mães, a gente estava numa cantina comemorando com a família e o Corinthians ganhou o último Taça Rio-São Paulo sobre o São Paulo. Eu falei, olha, mãe, e a minha mãe é São Paulina, eu falei assim, o dia é seu, mas o título é meu. Isso foi muito... Eu de criança já era tio, já sabia que eu ia ser um tio em algum momento da minha vida. Já era. Já nasci sendo tio. E vão ter esses campeonatos que vão juntar esses grandes times regionais, que aí vão se formar os grandes 12, como a gente conhece hoje, né? Que depois vai gerar aquela treta famosa de aceitar esses títulos, esses campeonatos que vão se fazendo assim, à torta e direito, como títulos nacionais. O que há certos pontos, e aí eu vou tirar totalmente meu clubismo diante disso, há certos pontos que são válidos, agiam de fato como um título nacional, só que às vezes foram feitas muito a revelia, né? Então todo o campeonato que era feito daquela maneira, como é que chamava aquele? Taça Roberto, não sei das quantas, Danilo? O Robertão, né? Roberto Gomes Pedrosa, acho que não é Robertão. Ou Robertão, né? Como a gente é íntimo do Roberto, a gente fala o Robertão. E aí, tipo, pronto, tinha o Robertão, mas tinha um outro campeonato que também tinha essas mesmas características que aconteceram no mesmo ano. E aí, pronto, Taça Brasil. E aí, pronto, no mesmo ano a gente tem 2 campeões nacionais, né? Então, acho que essa questão do reconhecimento, acho que é válido, mas teria que ter uma revisão ali, porque acho que foi muito mal feito aquilo. Inclusive, em 67, o Palmeiras ganhou o Robertão e a Taça Brasil, né? Então, o Palmeiras foi campeão brasileiro 2 vezes no mesmo ano. É a mesma coisa que, sei lá, o Corinthians é rebaixado, mas mantém-se no campeonato da Série A e aí ganha a Série B e a Série A ao mesmo tempo. Porra, amigo. Ou a mesma coisa que o Fluminense cair pra C, jogar C, ganhar C e no ano seguinte tá na Série A. Ele jogou a C? Acho que nem jogou a C. Foi campeão da Série C em 99. Jogou e não foi pra Série A? Daí em 2000 foi pra João Avelange, né? Ah, é verdade, João Avelange. Esse que tá sentado no colo do capeta. A final foi Vasco e São Caetano. Não sei se você lembra, a final foi Vasco e São Caetano e a arquibancada do Vasco quebrou, lembra? E caiu um monte de gente no posto ali. Eu lembro da repercussão, mas eu não lembro das cenas, assim. Porra, 2000 eu tinha 6 anos também. Eu tinha 9, eu acho. 8, sei lá. Já lembro. E mais uma coisa, para os nossos ouvintes fluminenses, eu não esqueci de 2014, não. Tá devendo ainda pagar a Série B, viu, em 2014. Não é a Série B de 2000 e a Série B de 2014, viu? Tamo junto, Lusa. É isso. Pois é. Então, pessoal, agora a gente vai entrar no nosso último tópico do episódio, até para não ficar tão longo, né? A gente vai falar especificamente sobre o Campeonato Paulista, de uma forma mais apenas a citar, né? Porque é importante. O Campeonato Paulista, ele se inicia em 1902, mostrando, portanto, na minha opinião, como o futebol no estado de São Paulo se organizou rápido. Em 1902, o primeiro campeonato fora disputado apenas por 10 equipes, e todas elas da cidade de São Paulo. E todas elas dessas elites, como o Fábio falou um tempo atrás. Ao longo dos anos seguintes, outras equipes foram se filiando e se juntando para desenvolver esse campeonato. É curioso notar que essas demais equipes foram de fora da capital, provinham de cidades do interior paulista com um bom desenvolvimento econômico e industrial, mantendo ainda essa relação essa lógica das fábricas e das classes sociais. Então, essa lógica de classes sociais se manteve no futebol de São Paulo por muitas décadas. Tais cidades foram principalmente a cidade de Jundiaí, Campinas, Piracicaba, Americana, Limeira, Rio Claro, Araraquara, São Carlos, São José do Rio Preto, entre outros. Várias dessas cidades o Fábio citou agora na última fala dele
os respectivos clubes, né? Muitas dessas cidades possuem clubes tradicionais até hoje, né? Que são esses clubes que o Fábio citou. Então, que são clubes que a gente, inclusive, pode pensar num futuro próximo a fazer um episódio de cada um, né? Fazer um episódio do 15, fazer um episódio da Inter de Limeira, etc. Fazer um episódio da União São João de Araras para agradar o Fábio, etc, etc, etc. São Paulo é um estado com um grande desenvolvimento econômico e isso se refletiu desde cedo no futebol também. Na maior parte dos estados, os clubes mais fortes são os da capital, né? Naturalmente. Aqui também acontece isso, mas normalmente nos outros estados, os times do interior são mais coadjuvantes, assim. Só vão se destacar se tiver dentro desse estado uma outra cidade forte economicamente o suficiente para, em algum momento, bater de frente ali. Eu cito, por exemplo, Rio Grande do Sul, tem Porto Alegre, evidentemente, com Grêmio e Inter muito fortes, mas o Rio Grande do Sul tem Caxias, né, que é uma cidade no Rio Grande do Sul forte economicamente também, com grande desenvolvimento econômico. E em Caxias tem o Caxias, o time de mesmo nome, e o Juventude. Juventude já foi campeão da Copa do Brasil, por exemplo. Então são times que batem de frente com bastante regularidade. O que normalmente se espera até hoje no Campeonato Gaúcho é que chegue nas semifinais. O que chegou esse ano, inclusive, que é Grêmio, Inter, Juventude e Caxias, né? Que são, de fato, os clubes mais fortes, e com o Juventude e o Caxias sendo clubes do interior do estado. No estado de São Paulo, muitas cidades se destacam do ponto de vista econômico, né? Então você pega Campinas com Ponte Preta e Guarani, você pega, como o Fábio citou, Piracicaba com 15, Limeira com Inter, são dois times que já foram campeões paulistas também, Bragança com Bragantino, que hoje em dia é Red Bull, blá, 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 mas que ao longo das décadas tiveram o time do Bragantino tiveram grandes destaques, né? Inclusive em formação de jogador e tal. Também a gente não pode esquecer do Ferroviário de Araraquara, a cidade de Santos, que tem muita importância também futebolística, né? Porque vai ter, claro, evidentemente o Santos, vai ter a Portuguesa Santista, que ganhou a Copa Paulista agora, né? A Copa Paulista que serve justamente como um campeonato mais regional, né? Para incluir esses outros times. Aqui, olhando rapidamente, você vai ter, por exemplo, deixa-me ver, 1, 2, 3, 4, 5 cidades, 6 cidades em que vão ter campeões paulistas. Você vai ter o Santos, né? E o SC Americano, que também era da cidade de Santos, uma equipe que já não existe mais. Foi campeão 2 vezes do Campeonato Paulista. Você vai ter o São Caetano, que foi campeão paulista em 2004. Você vai ter a Inter de Limeira, que foi campeão em 86. O Bragantino de Bragança em 90. O Ituano bicampeão. O Ituano como campeão, é verdade. Eu já quase ia me esquecer disso. 2 vezes. E a cidade... E Campinas, por exemplo, nunca foi campeã. E pasmem. Guarani campeão nacional, mas não campeão paulista. E a Ponte Preta foi vice, coitada, 7 vezes. 29, 70, 77, 79, 81, 2008 e 2017, mas nunca foi campeã. Guarani foi vice 2 vezes, em 88 e em 2012. 15 de Piracicaba, vice em 76. O São José dos Campos, em 89, vice. União São João, vice em 2002, quando ainda estava bem. Você vai ter aí pronto, para fazer um pouco também de agrado ao colega Danilo, o Audax de Osasco, né? Acho que foi em 2016, que foi o Audax do Diniz, se não me engano. Hoje está na 4ª divisão. Quase caindo para a Bezinha. O Paulista de Jundiaí também em 2004 e o Botafogo de Ribeirão Preto, grande Botafogo do Sócrates, né? Dr. Sócrates, em 2002 como vice. O Botafogo grande de verdade. Que isso, não fala mal da Estrela Solitária, Grande Estrela Solitária. Eles não merecem isso, não merecem. Ainda, para mim, será eternamente campeão brasileiro para nós. Não só de 95, né? E basicamente, você vai ter só 5 cidades, 6 cidades, na verdade, né?
campeões paulistas, né? O São Paulo, Santos, Itu, São Caetano, Bragança Paulista e Limeira. E o resto todos como vices-campeões. Campinas, Osasco, Santo André, Jundiaí, Araras, Ribeirão Preto, Novo Horizonte, do Grêmio Novo Horizontino, São José dos Campos, Piracicaba e, claro, Diadema de Água Santa, que é um clube que também teve uma ascensão muito meteórica. E, pô, chegar a uma final de Campeonato Paulista, que me desculpe os nossos ouvintes de outros estados, mas o Campeonato Paulista é o campeonato regional mais forte, né? Passando por São Paulo e, se não me engano, Corinthians também, né? Como? Passando por São Paulo e Corinthians, né? Na campanha, o Diadema, o Água Santa. Ah, sim, passou. E agora o Corinthians, infelizmente, está numa má fase, não passou, né? Passou o Red Bull Bragantino. Pena porque isso é legal, né? Pô, ter o Coringão para jogar contra o Palmeiras, isso é muito mais interessante. Eu acho que o Corinthians vai levar um pau, é evidente. Não vou ser clubista a esse ponto. Infelizmente, estamos ruim, mas assim, estamos ruim. Mas, parafraseando a Daniela Barbosa, esse também é um excelente corintiano, diga-se de passagem, como diria também Neto. Mas, pô, assim, já que você mencionou sobre o Campeonato Gaúcho, há uma outra cidade que é Pelotas, né? Que também tem o Brasil de Pelotas. Sim, mas menos, aparece menos. Mas é um clube bem tradicional. Bem tradicionalíssimo do interior gaúcho, que eu acho que são vários se mencionarem, né? Isso que eu acho que, assim, pronto, eu diria que o Campeonato Paulista é o mais importante, depois seguido, e não muito ali perto, o Campeonato Carioca, e depois eu diria quem que seria o terceiro, o Gaúcho ou o Mineiro? Gaúcho. O Gaúcho eu acho mais... eu acho que tem mais clubes que furam a bolha, sabe? Do que o Mineiro. O Mineiro é muito Cruzeiro América e coisa, sabe? Eu ia falar, vocês achar os coelhos irritados. Não, a América fura bem, mas é muito isso. Assim, é um campeonato com 3 clubes sempre. O Gaúcho ainda tem 4, né? Tipo, ainda tem o Caxias que chega também. E chega sempre, o Caxias tá sempre na final. Vira e mexe na final. Isso é verdade. Isso para não contar também que eu acho o Campeonato Catarinense é um campeonato muito interessante. Tem clubes muito importantes também, que fogem um pouco daquela bolha de Florianópolis, né? Que vai ter o Figueirense e o Avaí. Mas você vai ter clubes como o Criciúma, que foi campeão da Copa do Brasil em 1990, com um técnico ainda tão desconhecido, Luiz Felipe Scolari, não sei se você já ouviu falar desse homem. E, claro, a eterna Chapecoense, vamos Chapé. Bora aí. É isso. Então, desse último bloco, eu tenho só mais um adendo a falar, né? Que em relação ao estado de São Paulo em si, que é o fato de que o estado de São Paulo, ele hoje em dia, o campeonato estadual vive uma crise de interesse do público, né? E, portanto, de patrocínio, tá? O estado de São Paulo, ele é o único campeonato estadual que consegue entregar tudo que sempre entregou, né? Ao público, interesse, então as pessoas no estado se interessam pelo clube, pelo campeonato. Portanto, muito patrocínio, né? Tem muito dinheiro entrando para a Federação Paulista. A Federação Paulista, por consequência, entrega muito dinheiro para os clubes ainda, né? Para cada grande paulista, por exemplo, 40 milhões em cada campeonato paulista, né? É muita coisa. Mas, sei lá, uma grande quantidade para o Red Bull Bragantino também, que se coloca hoje como um postulante ao título, né? E um dinheiro que para os times pequenos, os clubes do interior, é bastante, é uns 2, 3 milhões para cada um também. Então é muito dinheiro envolvido ali no Campeonato Paulista. E que, para vocês terem uma ideia, o Campeonato Gaúcho não paga nada para nenhum clube, mesmo campeão. O Campeonato Carioca não paga nada para nenhum clube, mesmo campeão. Estão falando de Gaúcho e Carioca, sabe? Então, isso, sim, imagina as outras regionalidades ali, né? Que são mais pobres, né? Então, o Campeonato Paulista segue muito com essa questão de ainda ser um campeonato muito bem quisto, muito charmoso e tudo mais. E que atrai muitas pessoas. E, além disso, a Federação Paulista tem muitas críticas, mas ela é muito organizada de organizar o próprio campeonato, ali, os próprios campeonatos. Porque hoje a Federação Paulista organiza 5 divisões estaduais. A 1, a 2, a 3, a 4 e a Bzinha, né? Que seria a 5ª divisão do estado.
além da Copa Paulista, que é um outro torneio importante, bem tradicional e que dá vaga para a Copa do Brasil, por exemplo. Então são 6 torneios organizados e que dá calendário para os clubes por até setembro, pelo menos, que é algo muito importante. Eu, sinceramente, diria que a Federação Paulista consegue desenvolver o futebol de São Paulo e as rivalidades, inclusive, como o Fábio falou de Rio Claro e outras, a rivalidade da área de Matão ali também, é bem em Catanduva também tem equipes que, por terem muitas divisões, acabam se enfrentando e tal. Então, a Federação Paulista consegue desenvolver o futebol de São Paulo, na minha opinião, melhor do que a CBF desenvolve o futebol no Brasil. Porque a CBF desenvolve futebol na primeira divisão, Malemar na segunda e depois a terceira e a quarta que se ferrem, né? Cada um se vira aí. E São Paulo não faz isso, né? O São Paulo a federação dá condições razoáveis para os times da quarta divisão jogarem, sabe? E alimentarem rivalidades que são importantes, né? Então eu acho que é algo que é louvável do estado de São Paulo, que mantém uma organização bem louvável. Da minha parte é isso, gente. Olha, eu gostaria somente de fazer uma errata, que eu falei que o campeonato da segunda divisão corresponde à quarta, na verdade ela é a quinta, né? Lembrando que a gente vai ter a segunda divisão, a A4, a A3, a A2 e a A1. Agora, por exemplo, eu acho que isso foi mudado não faz muito tempo, eu posso estar errado. Danilo, sabe me dizer isso? Porque eu acho que antigamente era só até a A3, aí de repente foi até a A4. Esse é o primeiro ano. Esse é o primeiro ano com a A4. Pronto, exatamente. É o primeiro ano. Pronto, porque eu estava em dúvida porque eu me lembrava que o União foi campeão agora da segunda divisão no Campeonato Paulista, né? E aí da segunda divisão foi para 3, né? E agora teve em 2023 justamente teve essa reorganização. E eu só queria dizer mais uma única coisa que eu acho que é muito importante. O Campeonato Paulista, por ter uma grande rivalidade, ele acaba muitas vezes se tornando até um título muito importante em alguns casos. Para alguns times, como eu falei, esses times que não tem como ascender a campeonatos nacionais, o Ituano, quando ganha um Campeonato Paulista, para ele é tudo, ganhar em cima de um Corinthians, ganhar em cima de um Palmeiras, ganhar em cima do São Paulo, do Santos, isso representa para o clube um título muito importante. E eu vou dar um exemplo, que aí, claro, você ter que ser clubista, né? Para quem não lembra, o Corinthians ficou 23 anos sem ganhar um título. A última vez desse jejum tinha sido em 54, coisa que ainda, quando ganhou em 54, era um título muito importante, né? Porque ainda não havia um Campeonato Brasileiro, e só foi ganhar novamente em 77 o Campeonato Paulista. Sobre a Ponte Preta. Sobre a Ponte Preta, no Morumbi, gol de Basílio, foi um puta golaço. Todo mundo daquela época com quem eu já conversei fala que lembra muito bem daquele dia. Foi um dia que... E eu digo pessoas que não eram necessariamente corintianas. Quem não era corintiano lembra desse dia. Porque, a cidade parou. Isso é uma coisa muito interessante, que se você pega o palmeirense, que tinha uns, sei lá, mais de 15 anos em 93, esse palmeirense, hoje, ele fala que o título mais importante que ele viu na vida não foi nenhuma das 3 Libertadores, não foi nenhum dos 12 brasileiros, não foi nenhuma das Copas do Brasil, foi o título paulista de 93 sobre o Corinthians, foi 4-0, e que tirou o Palmeiras da fila desde 74, sem ganhar nada. 74 a 93, 19 anos. Ou seja, e estamos falando já dos anos 90, né? Não é tipo o nosso avô falando. Então essa geração que, sei lá, nasceu no fim dos anos 70 ali e cresceu nos anos 80, chega em 93, o título mais importante para eles é o título paulista, né? Que beleza, é um derby, mas é o título paulista. Depois o Palmeiras ganhou 3 Libertadores, tá ligado? E isso não é não, é o paulista, né? O Palmeiras só tinha ganhado em 76, o último paulista, e realmente só foi voltar a ganhar em 93. Isso eu digo pelo menos referente ao título paulista. Não sei se nesse meio tempo ganhou algum... Não ganhou mais nada. Os anos 80 foi só de
Tristeza. Esse, Perdeu dois pontos. Perdeu o Paulista para Inter de Limeira e para o Bragantino. Pro Inter de Limeira em 86, verdade, e o Bragantino não, Bragantino... Em 90. Em 90, mas o Palmeiras ficou em quarto lugar. Em vice ficou, cadê? O Novo Horizontino em terceiro lugar, o Corinthians. Ou seja, o Campeonato de Paulista de 90 foi uma zebra do caraças. E perdeu a final do Brasileiro em 78, que já entra nesse jejum, pro Guarani. Pro Guarani. O Guarani da capital contra o Guarani do interior. Um clássico. Guarani do Miller, se eu não me engano, né? Do Careca. Então. Um grande Guarani. Tinha uma grande equipe de futebol Guarani naquela época. Mas pronto. A gente deu aqui exemplos clássicos. O Corinthians também. Ele falou, não, o Palmeiras foi em 93. Aquela pessoa que já era palmeirense, a última vez que tinha sido visto um Palmeiras grande foi aquele da academia, do Ademar da Guia. O Corinthians, o Corinthians até hoje reconhece o Campeonato Paulista 67 como uma das maiores vitórias, um dos maiores títulos que o Corinthians tem. E eu concordo. Eu não vivi aquela época, mas eu considero o Paulista 77 da mesma importância que o Campeonato da Libertadores da América de 2012, que foi um puta campeonato, que acho que todo corintiano também vai lembrar por muitos anos, mas tem a mesma proeminência. Eu diria que o Campeonato Paulista 77 é até maior que o Mundial de Clubes contra o Chelsea em 2012, ou de 2000, que também é super questionado pelas origens e tudo mais, mas o 77, para mim, é um campeonato que, porra... Eu escuto a narração daquele gol do Basílio e eu me emociono nem sequer tendo vivido daquela época. Então, isso você demonstra como às vezes o Campeonato Paulista pode ter uma importância, uma proeminência muito forte, né, para os clubes, para os times, né? Exatamente. O União ganhou agora a segunda divisão, porra, não ganhava nada há muito tempo, ficou anos parado, existindo, mas não jogando, participando. E, pô, ganhamos, a gente foi uma emoção. Primeiro foi a emoção de ter ascensão a A3 e depois agora para justamente ganhar o título, né? Que, porra, a cidade ficou contente pra caramba. Isso demonstra também como é importante esse tipo de campeonato para cidades menores que não conseguem ter acesso ao campeonato nacional, né? E vendo isso. Bem, Danilo, chegamos aqui então ao final. Alguma outra informação que gostaria de adequar, agregar valor a este bloco antes que encerramos e chegamos à conclusão final e partir para as dicas culturais? Não, pessoal. Agora, da minha parte, só isso mesmo. Então, sigamos, encerramos esse bloco e vamos para o nosso bloco final. Então, pessoal, agora esse último bloco são as conclusões finais e as dicas culturais, tá? Então, nós vimos como o futebol nasceu entre as elites inglesas e rapidamente se desenvolveu entre as classes operárias paulistas. Essa popularização garantiu uma rápida profissionalização e a necessidade da criação de organizações como a Federação Paulista de Futebol, que gerenciassem esse desenvolvimento do esporte no estado de São Paulo, né? São Paulo claramente se destaca desse progresso do esporte até hoje, comparando com os outros estados. Desculpem, pessoal. Comparando com os outros estados que hoje vivem uma crise econômica, uma crise de interesses, especialmente, São Paulo não vive, né? São Paulo vive... O interesse é menor do que era outrora, mas ainda há um interesse grande. As pessoas ainda assistem o campeonato. Jesus Cristo. Perdão. Então, as pessoas ainda assistem ao campeonato, ainda dá audiência, ainda dá retorno para publicidade e tudo mais. Então, a gente destaca isso. E faremos, como falamos no início, nós faremos outros episódios de outros clubes de São Paulo e também de outros estados. Então agora, pessoal, a gente fala as dicas culturais e o Fábio vai falar primeiro. Bem, pessoal, eu tenho duas dicas culturais, um livro e um documentário, né?
pronto, eu acho que essas duas dicas culturais foram dadas em algum momento da história do Entre Prosas e Divagações, mas pronto. Se é bom, é válido repetir, porque é válido ressaltar. Primeiro, é um livro, não sei se o Danilo vai falar, eu acho que talvez vá, que é o Entre Futebol e Sombra, Sol e Sombra, do Eduardo Galeano, e o Adeus Geral é um documentário, né, que fala sobre o futebol popular, sobre aquela questão da geral, num geral, com perdão da redundância, e o Futebol a Sol e Sombra, do Eduardo Galeano, é uma compilação histórica de vários momentos importantes do futebol internacional, mostrando como o futebol é muito mais do que só um esporte, e explicam guerras, sentimentos, paixões, religião, vários momentos históricos onde o futebol realmente se demonstra algo muito maior. Essas são minhas dicas, estamos aí. Então, pessoal, eu entrei numa crise de tosse aqui, meu Deus do céu. Sorte que o Fábio é esperto e entrou rápido. Então, eu tenho duas dicas culturais. Um livro, Futebol Sombra é incrível mesmo, eu não tinha pensado. É um livro chamado Futebol e Identidade Social, uma leitura antropológica das rivalidades entre torcedores e clubes, do Alerdurmo, que é uma tese, acho que de mestrado ou de doutorado, não lembro, publicado pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. É um livro sensacional, foca mais nas rivalidades Grêmio e Inter, né? mas trata também de uma forma geral de identidade de futebol em São Paulo, no Brasil como um todo, mas o foco é maior no Rio Grande do Sul, porque são gaúchos. Né? Quando que um gaúcho vai ter a oportunidade de falar de si próprio, né? Não vão perder essa oportunidade nunca, né? Então é muito focado no Grêmio Inter, mas é muito bom livro, de verdade. E eu vou citar também um canal, o Fábio tá rindo aqui, que é gaúcho, é muito bairrista, né, gente? Eu vou citar um canal aqui também, que até falei com o Fábio hoje, chama Times e Histórias. E eles falam bastante sobre divisões de acesso no Brasil, né? Então falam bastante sobre a A2, A3, A4 do Paulista. Fala, sei lá, segunda divisão do Rio. Fala jogos perdidos da Copa do Brasil, né? Jogos que a grande mídia não fala. Então é um canal focado para esse futebol Brasil adentro, né? Esse futebol fora do eixo, fora da primeira divisão, fora de Corinthians, Palmeiras, Inter, Grêmio, Flamengo. Futebol das cidades do interior, né? Então, e é muito bom, muito bem feito. Assim, quem produz o canal entende muito. Ele traz gols, né? Ele traz. Teve a 10ª rodada da A2 do Paulista. Ele traz os gols, fala que desse jogo específico, o Velo ganhou do Rio Claro. Fala do jogo, sabe? Então é bem legal. Assim. Para quem tá começando a buscar conteúdo assim, eu acho um excelente canal. Então deixa essas duas dicas. Olha, você tá me dando uma ótima ideia de uma dica cultural extra de dois sites, ou páginas no YouTube, no Instagram, que enfim estão aí presentes nas redes sociais, nas internet, como diria minha tia. É um portal de notícias de futebol, assim, justamente das categorias mais inferiores, que é o 1102, o Danilo eu sei que segue também. Então ele também mostra muita coisa interessante. E para você que queira acompanhar um pouco mais assim dessas categorias inferiores do futebol paulista especificamente, a própria Federação Paulista tem uma página no YouTube chamada Futebol Paulista, em que você consegue assistir ao vivo, diretamente do YouTube e de graça, esses jogos. Eu, pelo menos, quando eu quero acompanhar um jogo do União, quando o fuso horário me permite, eu sempre jogo lá e tá sempre passando o jogo, tranquilo, comentários, aquele futebol raiz gostoso, é muito bom. O jogo fica lá depois, né? A gravação fica lá depois, Fica lá depois, você pode assistir quando você quiser. É que assim, pronto, eu prefiro assistir ao vivo, porque depois você não assiste ao vivo, para descobrir o resultado, basta entrar na minha rede social que eu já descubro, assim, involuntariamente, aí já estraga todo o prazer de assistir o jogo. Mas é muito bacana. Quando eu era criança, eu tinha uma prática com meu pai ali de assistir, de gravar jogo e assistir depois.
A Uhum. gente assistia muito jogo gravado do Palmeiras e tal. Especialmente do Palmeiras. Então acabou, hoje em dia não me importa esse jogo, sabe? Porque acabei pegando essa mania, né? Pronto. E isso é algo que hoje a gente consegue fazer, né? Com um clique, sem precisar como na sua época, gravar na fita cassete, na VHS, para assistir depois, aí tinha que Tinha que gravar em rebobinar, cima. tinha que rebobinar. Exato. Aí tinha a treta da família, porque gravava em cima do episódio da novela da avó, aí na A avó não galera assistia de hoje em dia novela. não sabe o que significa o verbo rebobinar. É verdade. Não sabe o que é pagar uma multa por não rebobinar a fita. Ou, Exatamente. ou aquele meme clássico, meter a caneta ali na fita cassete e ficar É. girando. Ou, na, As ou pessoas na, na fita de música, né? Que daí você coloca caneta mais fácil, sabe? Exatamente, Antes do exatamente. CD. Pois, coisas que, né, agora são peças de museu histórico, né? Mas bem, pessoal, chegamos então agora finalmente em mais um episódio do Entre Prosas. Obrigado a você que chegou até o fim. Nós, como fizemos esse episódio novo, com uma nova temática, peço encarecidamente que comentem críticas, tudo. Realmente, isso é muito importante que vocês façam, porque a gente tem uma ideia se estão gostando ou não. Se quiserem fazer críticas somente pontuais ou falar, não, isso tudo ficou horroroso, por favor, façam. A gente não tem problema com relação a críticas, desde que, claro, sejam críticas construtivas, né? Não é só o hater pelo hater. E, claro, convites, almoços para o domingo de família, sempre estamos aí presentes, sempre estamos aí a aceitar também. Danilo, considerações finais? Não, não, cara, eu já falei tudo que eu tinha que falar, a gente falou até demais, assim, o episódio ficou bem mais longo que a gente pensava, mas consideração final é justamente isso. É a inauguração de um quadro novo, primeira vez essa nova linguagem dessa temática, naturalmente se estendeu mais, tendência é que os próximos sejam menores, tal. A gente vai sentindo como as coisas funcionam, né? Então é isso, pessoal. Aquele forte abraço, desejo uma ótima semana a todos e até o próximo episódio. Abraços, beijos e tchau.